Diz aqui no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 22, diz assim: Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Amém? Então Elias ali estava sendo ameaçado pela rainha, a rainha que ali, a Jezabel, que estava ameaçando a Elias de tirar a vida dele. Amém? E Elias ali, ele estava passando por um momento muito difícil, porque Deus ele falou para Elias amaldiçoar aquela terra de Israel, lançar uma maldição, profetizar quantos anos? Ele profetizou 1 ano de seca sobre a terra. Por quê? Porque o rei Acabe, no versículo 20 diz assim, o versículo 20 diz assim, o título é Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Então enviou Acabe mensageiro a todos os filhos de Israel, ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue; se é Baal, segue. Porém o povo nada lhe respondeu. O povo de Israel estava sendo enganado pelo próprio rei Acabe, que por sua vez ali era o rei de Israel. E ele levou, quando ele assumiu o reinado de Israel, ele levou o povo de Israel a adorar a imagem. Ele levou o povo de Israel a queimar incenso nos altares que era de Deus. O rei Acabe queimou ossos humanos no altar que era de apresentar os holocaustos, os sacrifícios a Deus. Ele estava lá queimando ossos humanos. E aí Deus se indignou com o rei e com todo Israel. Por quê? Porque através do rei, é por isso que o líder ele tem que estar bem. Se o líder estiver mal, ele leva todo o povo a estar mal, porque o que o líder fala, o que o líder ensina, o povo aí segue. Amém? Eu tenho ensinado aqui você a servir a Deus. Se você estiver servindo, a imagem, se você está com outros costumes, aí é problema seu. Eu estou ensinando a pessoa a andar decente na presença de Deus. Eu estou ensinando a pessoa a ter um bom comportamento diante de Deus. Agora, se a pessoa ela seguir outro caminho e querer viver do jeito dela, isso é problema dela. Mas o ensinamento aqui está sendo a palavra pura e genuína. Diga glória a Deus. A palavra de Deus, essa é a verdade. Então o rei Acabe, quando ele tomou posse ali do reinado, ele induziu o povo de Deus. Ele mudou os costumes do povo de Deus. Por quê? Porque ele era o líder, ele era o rei. Então o povo fazia aquilo que o rei ordenava. E o rei ali começou a ordenar, ensinar o povo a adorar os ídolos dele. Amém? E da esposa dele, a Jezabel. Então aí Deus ele chamou Elias, que era o profeta, e disse: profetiza aí no meio desse povo aí seca, determina a seca e quantos anos sem orvalho. Aí Elias determinou 1 ano de seca, que naquele ano não haveria chuva nem orvalho. Aí o rei queria matar Elias aí foi conduzido por Deus, eu vou resumir, a ficar no ribeiro de água ali, mas um dia se secou e ele foi sustentado ali pelos corvos. Estou resumindo para não se estender muito. Depois que passou ali o tempo determinado, Elias voltou e falou para o rei Acabe: vai chover. Você entendeu? Então ali o rei Acabe estava ainda desorientado, e o pensamento dele só era de destruir Elias. Elias ali convocou todo o povo de Israel, e ele perguntou aqui, ele disse assim:
Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Falou para o povo, ele falando para o povo de Israel que tinha rebelado contra Deus. Estava seguindo agora os deuses de quem? Os deuses de Acabe, os deuses da Jezabel, que era Baal. Então ele diz assim, se o Senhor é Deus, segue. Se é Baal, segue. Porém o povo nada lhe respondeu. Aí o povo não respondeu nada para Elias. Versículo 22 diz assim: então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor. Por quê? Porque Jezabel mandou matar os outros tudo. Então ele diz: então disse Elias, versículo 22, ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal não, são 450 homens, só tinha Elias de profeta entre o povo de Israel. Só tinha um profeta de Deus que era Elias. Ele disse: então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, ao profeta de Deus. E os profetas de Baal são 450 homens. Está vendo? Os profetas de Baal. Mas irmão, entenda uma coisa: pode ser 1 milhão de profetas de Baal, mas só que Baal não é Deus. Não adianta a pessoa clamar a imagem, não adianta, a imagem não pode fazer nada. Não adianta a sua família ficar clamando a imagem que foi feita pela mão do homem. Um dia você teve esse costume e hoje você aprendeu a adorar a Deus, porque imagem não faz milagre, não liberta, não salva. E ali Elias disse: vamos fazer o seguinte, se Deus é o Deus mesmo, então vamos seguir a Deus. Agora, se é Baal, então segue a Baal. E para saber disso, vamos convocar, só eu de profeta. Vamos fazer uma certa, deve ser 450 profetas de Baal. Eu convoco todos os 450 para poder clamar a Baal. Os 450 profetas dele vai clamar a ele, a Baal. Se Baal responder e mandar fogo do céu para consumir o holocausto, serviremos a Baal. Mas caso ao contrário, serviremos a Deus. E Elias tinha certeza que Baal não ia mandar fogo do céu, porque Baal não é Deus. Então 400 clamando ao deuses dele, a Baal, e Elias zombando. Versículo 23 Deu-se-nos, pois, 2 novilhos, 22, né? Concluindo 22, então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Versículo 23, dei-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividam em pedaços. O punha sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu preparei o outro novilho e porei sobre a lenha, e não lhes meterei fogo. Versículo 24, então invocai o nome de vosso Deus, com letra minúscula. Por quê? Porque não é Deus, porque é a imagem feita pela mão do homem. Elias disse então, versículo 24, então invocai o nome de vosso Deus, deuses, né? E eu invocarei o nome do Senhor, com letra maiúscula, Deus, esse é Deus. E há de ser que o deuses que responder por fogo, esse que é Deus, com letra maiúscula. Ele sabia que Baal não ia responder. Ele sabia que Baal não ia responder com fogo. Por quê? Porque Baal não era Deus. Aí diz assim, e todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Aí o povo disse: é bom. Agora a gente não sabe quem é Deus. Por quê? Porque o povo estava enganado, irmão. O povo estava enganado. O povo estava servindo a Baal, achando que Baal era Deus. Mas o povo sabe se realmente é Deus quando vê o quê? Um sinal, não é verdade?
E aqui você tem visto o sinal? Tem ou não tem? Se a pessoa está desorientada, fica aqui, fica ali, aqui ela tem visto o sinal. Vamos clamar. Vamos clamar. Aquele que responder é Deus. Amém? Vamos clamar. Deixa eles clamarem as imagens deles, deixa eles rezarem o texto deles, mas nós vamos clamar a Deus. De onde vinha a resposta, esse é Deus. De onde vier o fogo, esse é Deus. Aí o povo diz: é boa esta palavra, agora saberemos quem é Deus, se é o Senhor ou se é Baal. Ele sabia, Elias tinha plena convicção que Baal não ia fazer descer fogo. E ele podia ficar lá o dia todo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, o povo se cortou, os profetas se cortando e clamando, e Elias tirando o sarro, disse: pode passar, pode ir mais. Deu meio-dia, vamos encerrar, e agora é você, Elias? Não, pode clamar mais aí, quem sabe ele não está dormindo ou está viajando. Clama ele mais aí. Aí os profetas começaram a se cortar com navalha, ficaram todos feridos, e nada de Baal responder. Por quê? Porque Baal não é Deus. Amém? Então diz assim, versículo 25: disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome de vossos deuses, e não lhe metais fogo. Versículo 26: tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no, invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Está vendo? Invocaram o nome de Baal desde a manhã até meio-dia, e Baal nada de responder. Por quê? Porque Baal não é Deus. Dizendo: Baal, responda-nos. Porém não havia uma voz que respondesse. E manquejando-se, movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Versículo 27: ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: clamai em alta voz, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará se vocês invocar em alta voz. Aí diz aqui o versículo 28: e eles clamavam em alta voz, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Está vendo? Eles passaram o dia clamando e se cortando, era costume deles, clamar e se cortar, clamar os deuses deles e se cortarem. Mas nada, nenhuma resposta. Nada comovia Baal. Por quê? Porque Baal não era Deus. Porque Baal era simplesmente uma imagem feita pela mão do homem. Versículo 29: passando o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Está vendo? 30, versículo 30. Então Elias disse a todos o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Versículo 31: tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Versículo 32: com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Versículo 33: então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: fazei-o segunda vez,
e o fizeram. Disse mais: fazei terceira vez, e o fizeram terceira vez. Versículo 35: de maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu também de água o rego no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares. Aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Versículo 37: responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Versículo 38: então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Versículo 39: o que vendo tudo, o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Versículo 40: disse-lhe Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles. Elias os fez descer ao ribeiro de Quessom, e ali o matou. Amém? Não precisou nem ele clamar o dia todo, não precisou nem ele ficar clamando 2 horas, não levou nem 1 minuto de clamor. Você entendeu? Não levou nem 1 minuto de clamor. Você tem que saber a quem você está orando. Amém? Se você está orando a Deus, se a sua oração é sincera, ainda que não seja duradoura, Deus ele vai responder. Mas se a sua oração não for sincera, você pode passar o dia todo, porque Deus ele não te responde. Amém? Deus ele responde a oração sincera. Olha o que Elias ele fez. Aquele Baal não respondeu, porque Baal não é Deus. Então, dependendo da sua oração, para quem você está orando? Dependendo da sua oração, tem um sentido. Você quer chamar a atenção de quem? Você quer chamar a atenção do homem? Porque se você quiser chamar a atenção do homem, o homem não vai te responder. O homem não vai fazer descer fogo do céu. Se você quer chamar a atenção à imagem, a imagem não vai fazer descer fogo do céu, porque nem o homem nem a imagem é Deus. Agora, se você quer chamar a atenção de Deus, na sua simples oração é sincera, Deus ele vai te responder. Diga glória a Deus. Só tem um motivo de Deus não responder: se a oração da pessoa não for sincera. E Deus ele observa se a oração está sendo sincera, porque hoje eu estava falando com a missionária, tem pessoas que ela vai retornar à casa do Senhor, e a gente não sabe como é que nós vamos dirigir a oração a Deus a respeito dessa pessoa, porque desde quando foi lançado esse decreto, elas sumiram, não vieram nem pegar uma oração, pedir uma oração, nem ver como é que está a obra, ajudar a obra, nem chegar aqui: o pastor não está tendo culto não, mas eu trouxe aqui o meu dízimo, eu trouxe aqui a minha oferta. Como é que nós vamos orar por essa pessoa quando elas retornarem? Senhor, abençoa o teu povo, porque o Senhor sabe que o teu povo é fiel. Deus diz: opa, está errado aí, pastor, não vou ouvir essa oração não. Nem todos fiéis àqueles que estão presentes, aqueles que estão vindo, aqueles que estão ajudando, aqueles que estão socorrendo. Porque teve uns que passavam na rua, estavam zombando. Sabia disso? Sabia disso, que tinha umas comadres? Não é você, não é o caso nesse momento, não é ninguém aqui, mas eram umas comadres que quando viu fechar, quando me via na rua, se acabava de rir, dizendo, como se dissesse assim: agora vai fechar. Como se dissesse assim: pastor, e agora, pastor? E agora? Eu quero ver o que é que você vai fazer, pastor, porque eu não estou lá. Ela acha que ela não estava aqui, ninguém estava. Ela achava, porque ela não estava trazendo a ajuda dela, o dízimo, a oferta, também ninguém estava.
Então como é que vai ser a oração a respeito a essa pessoa? Eu vou pedir a Deus para ter misericórdia delas. Porque se Deus não tiver misericórdia, irmão, a mão vai pesar. E se a mão de Deus pesar, ai dessa pessoa, zombando. E tinha umas até mandando mensagem para o povo ficar em casa. Eu dizendo, vem receber uma oração. Logo em seguida uma colocava mensagem, fica em casa. Está contra a obra, é ou não é verdade? Está contra. Porque ela diz, se o povo ficar em casa, aí vai fechar. Aí depois que Elias clamou a Deus, e o povo de Israel sabia agora quem era o Deus verdadeiro, que não adiantava agora Acabe falar de Baal, não adiantava Jezabel falar de Baal, porque agora eles sabiam que esse era o Deus de Elias, esse era o Deus de Israel, o Senhor, que respondeu com fogo. Agora Elias chegou a Acabe e disse, Acabe, pode pegar, ajeitar tudo seu aí, né? Pegar todo o teu, tudo, tira a roupa do varal, em outras palavras, tira a roupa do varal, Acabe, porque vem chuva. O rei Acabe, tira a roupa do varal, porque agora vem chuva. O rei disse, não vem não, o céu está azul, um solzão quente, e esse Elias está brefando. Aí Elias mandou o servo lá dele lá ver, vê lá, vai lá perto lá do rio, se você vir subindo do rio uma nuvem. Aí ele foi lá, olhou e disse, não vi sinal nenhum de chuva. Aí Elias disse, vai lá de novo agora, vai de novo lá, se você vê uma nuvem do tamanho da palma de um homem, é porque vem chuva. Aí ele foi lá e voltou. Elias disse, você viu o que lá? Ele disse, eu vi uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Ele falou, Acabe, pega, tira todas as suas roupas do varal, porque vem um toró aí. Amém? Porque vem um toró aí, Acabe. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Versículo 41, Elias ora para que chova. Diz assim aí, então, versículo 41, então disse Elias, Acabe, sobe come e bebe, porque já se houve ruído de abundante chuva. Ninguém estava ouvindo nada, só o profeta ouve, irmão, só o profeta vê o sinal. Só o profeta, eu digo, se prepare, porque Jesus já está voltando, já estou conseguindo ouvir o barulho das pisadas de Jesus. Aí você vai dizer assim, eu não estou ouvindo nada, mas o profeta ouve, o profeta ouve o sinal, o barulho das pegadas, o profeta vê o sinal, e eu estou ouvindo, eu estou vendo o sinal. E aqui Elias disse, então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Versículo 42, subiu Acabe a comer e a beber, e Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e encurvando para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta, e assim por 7 vezes, e a 7ª vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então disse Elias, sobe, e disse a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te tenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Versículo 46, a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Amém? Ele disse, já vi um grande ruído de chuva. Aí o servo dele disse, não ouço nada. Ele disse, desce lá ao mar. Ele voltou, não vi nada. Desce lá de novo, não vi nada de novo. Durante 7 vezes, na 7ª vez,
Ele voltou e disse: eu só vi só, o que eu vi só. Elias, o que eu vi lá foi só uma nuvem pequena, do tamanho da palma da mão de um homem, só isso que eu vi. Irmão, para poder você dizer para alguém, para sua mãe tirar a roupa do varal, precisa de quê? Para você dizer assim: mãe, tira a roupa do varal que vem chuva, precisa de quê? Para você falar isso para sua mãe, porque senão ela vai dizer que você está mentindo. Precisa de quê? Com céu azul, com apenas uma nuvem, vamos supor uma nuvem de 10 metros assim, no alto assim, você vai correr e vai dizer para sua mãe que vem chuva? Não. Precisa o quê? Precisa estar assim, como está hoje assim, é na verdade. Precisa estar como está hoje assim, tudo nublado, para você correr lá e dizer assim: mãe, vem chuva, tira a roupa do varal. O céu estava todo azul. Ele desceu lá no mar na 7ª vez, ele voltou e disse: Elias, tem sinal nenhum de chuva, só a única coisa que eu vi, Elias. Esse homem certamente ele conhecia da natureza também, porque ele sabia como chovia, o tempo nublava tudo, ele sabia que vinha chuva. Ele disse: ali não vem chuva não, eu só vi lá só uma nuvem normal, como se uma nuvem qualquer aparece no céu, e eu vi uma nuvinha pequenininha, só tem ela só, do tamanho da palma de um homem. Do tamanho da palma de um homem, só existe só essa, o céu está todo azul, e só existe essa nuvem no céu. Ele disse: então vai lá e corre e fala para Acabe pegar o carro dele, entrar no carro, na carruagem dele, e se mandar, porque veio um toró aí. Amém? Veio um temporal, e de repente fechou tudo. Amém? Irmão, quando você é sincero diante de Deus, faz uma oração sincera diante de Deus, Deus ele te responde. Deus ele te responde. Pode estar, o tempo pode estar, todas as portas podem estar fechadas para você, o tempo pode estar ruim para todo mundo, mas se a sua oração for sincera diante de Deus, Deus ele vai escancarar todas as portas. Diga glória a Deus. Deus ele vai abençoar a sua vida, mas para isso precisa a pessoa ser fiel a Deus, porque se a pessoa não for fiel a Deus, não adianta. Se a pessoa não for sincera, se a pessoa tiver uma vida com Deus fazendo tudo errado. Essa semana eu estava pregando aqui e ressaltei isso ontem, porque essa pregação foi na terça-feira, se não me engano, foi. Que eu estava em Deuteronômio, em vez de capítulo 23, né? O versículo que eu esqueci, versículo 9, isso mesmo. Deus ele falando de limpeza, da pessoa estar limpa, o acampamento, a limpeza no acampamento. Se tiver um soldado sujo, perde a batalha, mas não é sujo com a roupa suja que ele fala, não, sujo espiritualmente. Você entendeu? Por quê? Porque Deus ele disse que a nossa luta não é contra a sangue, não é contra a carne, nem contra o sangue, é contra espíritos e potestades. Essa é a nossa luta. Então nosso coração tem que estar limpo, nós temos que estar limpo diante de Deus. Ele disse que se ele chegar no acampamento e tiver sujeira no acampamento, coisa indecente, ele se aparta desse lugar. Ele se aparta, não pode ter coisa indecente. E hoje nós podemos ver pessoas que Deus tem se apartado da vida dela, Deus tem se apartado da casa dela, porque Deus tem visto coisas indecentes. Amém? Deus tem visto coisas indecentes, irmão. Irmão, eu estou nessa obra e agradeço muito a Deus. Se pessoas elas se vestem de maneiras estranhas, esse não é o nosso ensinamento. Ela quer se vestir de maneiras estranhas porque ela quer. Amém? Você entendeu? Tem coisa que eu admiro muito, eu admiro tudo nessa obra, mas
tem dado bom exemplo. O apóstolo tem dado bom exemplo. A bispa tem dado bom exemplo. As filhas delas têm dado bom exemplo. Amém? Às vezes a gente, por ser carnal, por ter sentimentos e por ter limite, que nós somos limitados, às vezes a gente até resmunga um pouco por causa das nossas condições. Mas quando se trata assim, dizer assim, as vestes do homem de Deus e as vestes das mulheres de Deus, se for falar de valores, nós que as nossas condições são poucas, a gente resmunga um pouco. Mas se for falar em santidade, está correto. Diga glória a Deus. Se for falar em santidade, está correto, porque as vestes do homem de Deus tem que ser decente, as vestes da mulher de Deus tem que ser decente. Então, a obra em si, a direção em si tem dado bom exemplo. Diga glória a Deus. O apóstolo tem dado bom exemplo, a bispa tem dado bom exemplo, as filhas têm dado bom exemplo. Se estão seguindo outros exemplos mundanos, é porque querem. Você entendeu? Se estão seguindo outros exemplos mundanos, porque querem. É porque quer se contaminar, é porque quer se perder. Amém? Porque não tem dinheiro que pague a pessoa ter uma vida santa diante de Deus. Isso não tem dinheiro que pague. É ou não é verdade? Aí a pessoa ela prefere a coisa indecente na vida dela, na casa dela. Deus ele diz: se tiver coisas indecentes, ele se aparta desse lugar. Eu gostaria de encerrar com esse último versículo. Vai em Deuteronômio. Eu vou encerrar com esse último versículo, é bom demais. Com esse último versículo, eu não vou pregar tudo. 23, versículo 14. Deuteronômio 23, versículo 14, ele diz: porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento para te livrar e para entregar-te os teus inimigos, portanto o teu acampamento será o que? Santo. Está vendo? Para que ele não veja em ti coisa o que? Indecente, e se aparte de ti. Se Deus ele vê coisa indecente, ele se aparta de ti. Se Deus ele vê coisa indecente na sua casa, ele vai se apartar da sua casa. Você vai ficar clamando a ele, mas ele não vai ouvir. Por quê? Porque tem coisa indecente no acampamento. Quem entendeu a palavra? Fecha a Bíblia e fica de pé. Coloque essa palavra em prática em nome de Jesus. Fica de pé, igreja, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai pegar aí na sua mão a sua fidelidade em nome de Jesus. Isso. Você que está em casa também, você recebe essa oração em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém, igreja?